Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, queridos. Graça e paz, você está bem? Amém? Com expectativas para essa noite? Para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio? Amém? Você pode se assentar. Muito obrigada, Ministério de Música. Até daqui a pouco. Obrigado pelo seu serviço. Como está a sua expectativa para essa noite? Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu não estou dizendo isso porque sou eu que estou aqui nessa noite, mas porque quando Ele encontra corações desejosos, é ali que Ele se manifesta. Nós sabemos, nós estamos num seminário de inverno. Eu acompanhei aí as outras ministrações dos outros queridos irmãos nas outras quintas-feiras. Uma bênção. Amém? Você já recebeu uma porção, mas o Senhor tem uma porção para essa noite. Então, eu costumo dizer, às vezes na quinta-feira é aquele dia mais agitado, né? A gente saiu de casa, sentou. Se você ainda não teve tempo de ajustar seu coração, gere expectativas no seu coração. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que vai ser ministrada. E ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Nós vamos falar sobre um tema específico, mas o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha no nosso coração, correndo junto com a palavra. E a necessidade que você talvez tenha entrado aqui nessa noite, ela vai ser suprida nessa noite. Amém? Antes de entrar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui. Obrigado por toda a diretoria do Rema, ao pastor Cláudio. Irmãos, eu conheço ele, me viu pequena. Trabalhamos juntos ministerialmente. Marcela e pastor Cláudio são amigos da minha família de longa data, de antes de conhecermos ao Senhor Jesus. E estar aqui nessa noite para mim é uma alegria, poder servir a sua vida com o dom de Deus na minha vida. E uma coisa que eu quero dizer antes da gente começar: eu fiz o Rema em Campo Grande. E hoje, quando eu estava pensando sobre estar aqui, eu falei, meu Deus, um dia eu estava sentado naquele banco. Uma menina tímida, que mal cumprimentava e dava boa noite a rever alguns amigos aqui, alguns que me conheceram um pouco nessa fase. E Deus falou pra mim sobre coisas que eu estou vivendo hoje, irmãos. Então, se você ainda não fez o Rema, eu sei que você ouve muitas vezes, o Rema mudou a minha vida, o Rema mudou a minha vida. Eu sou mais uma que vou dizer pra você, o Rema mudou a minha vida, o Rema mudou a minha família. A palavra de Deus no meu coração trouxe tudo aquilo que eu vivo hoje. E se Deus disse, é verdade, pode confiar, vai acontecer. Amém? Eu lembrando, hoje eu vou estar aqui, um dia eu me vi, irmão, ministrando a palavra. Entenda bem, tem 18 anos, ó, que eu fiz o Rema, só. E eu lembrando das verdades que me trouxeram até aqui, como Deus é fiel, irmãos. Às vezes a gente olha e pode parecer distante, mas se Ele diz, continua firme, porque vai acontecer. Aleluia! Mas vamos ao assunto. Eu sei que você já recebeu uma boa porção até aqui, mas existe uma porção para hoje, amém? Nós vamos conversar um pouco sobre o julgamento da igreja. Oh, gostei. Quem quer ser julgado? Até o final o número de mãos vai aumentar em nome de Jesus. Aleluia. Mas antes disso eu queria dar um exemplo que... Quem é que foi meu aluno no Rema? Alguns. Vocês vão me amar e ouvir de novo, porque sou eu que estou aqui. Mas é um exemplo que eu gosto de dar, porque ele chama a nossa atenção para o que a gente vai ouvir, para o que você tem ouvido. Irmão, se você me conhece intimamente, sabe que eu sou uma pessoa que cumpre a minha palavra, que faço aquilo que eu me proponho a fazer. E eu chego para você hoje e falo para você que amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou depositar 5 milhões na sua conta. Eu até aumentei, os exemplos na hora era 1 milhão, né? Bruno foi meu aluno, meu primeiro ano de aula no Rema. 1 milhão. Nossa, como que você ia ficar? Eu acho que já ia ter gente que ia falar, acabou o culto, nem presto mais atenção, eu vou me embora, já fazer meus planos, cartão. Porque 5 milhões amanhã, 10 horas da manhã. Tem alguns que já não iam nem dormir. Iam ficar, vou comprar, vou fazer amanhã, e já não vou trabalhar mais, vou investir, tá? Né? Vou investir no reino, vou dizimar, ofertar, aleluia.
Mas você concorda que com essa informação o seu presente já não seria mais o mesmo? Você já não viveria agora da mesma forma com essa informação sobre o futuro? Irmãos, quando a gente tem uma informação precisa, vindo de alguém que é fiel, que é digno, que cumpre aquilo que fala e que tem a capacidade de cumprir aquilo que está prometendo, essa informação sobre o nosso futuro faz com que o nosso presente seja diferente. Faz com que as nossas escolhas, com que as nossas prioridades, aquilo que é importante pra gente, a gente ajusta. Porque a gente já conhece lá na frente, então eu vou viver hoje com base naquela informação que eu tenho. Aqui eu trouxe um exemplo de brincadeira, não vou depositar 5 milhões na sua conta amanhã, aleluia. Mas pra gente entender, irmãos, como é importante a gente compreender esse assunto que tem sido compartilhado aqui, sobre o que está para acontecer, sobre o estudo das profecias preditivas, que trazem informações precisas de alguém que é fiel, de alguém que conhece o fim antes do começo e que decidiu compartilhar conosco. Para quê? Para que a gente olhe e saiba, vai acontecer, então eu não posso mais viver da mesma forma. Vai acontecer, então eu preciso viver o meu hoje com base naquilo que eu conheço. Porque Ele é fiel e tem todas as condições de cumprir aquilo que Ele disse. Da mesma forma que todas as profecias que lá atrás eram preditivas e que hoje são história, aconteceram exatamente como está escrito. Eu sei que você já ouviu isso aqui, que eu ouvi também, amém? Da mesma forma como estava escrito, elas aconteceram. Então tudo que está escrito sobre o nosso futuro vai acontecer exatamente como está escrito. Eu costumo dizer, irmão, se o arrebatamento acontecesse hoje à noite, se esse culto não terminasse, se muitos dos planos que talvez você tenha para amanhã, para sábado, para domingo, se eles simplesmente não acontecessem, porque Jesus arrebataria a igreja nessa noite, como ficaria a nossa vida? Prioridades, pensamentos, coisas que nós estamos gastando a nossa energia, que talvez não éramos para estar gastando. Como a gente administraria a nossa vida de uma forma diferente, irmãos? E esse assunto mexe com o nosso coração, porque Deus quer nos colocar exatamente no centro do propósito dele. E é sobre isso que a gente vai conversar quando a gente vai falar de julgamento da igreja. Eu perguntei, quem quer ser julgado? Uma partezinha levantou a mão. A gente vai desmistificar, porque eu sei que quando a gente fala de julgamento, essa palavra já traz aquela visão de tribunal, de uma acusação, uma defesa e um juiz que vai balancear entre as acusações e a defesa para ver. E a gente tem aquela cena de filme do anjo lá atrás daquele balcão com aquele livro grande, uma porta do céu, uma porta do inferno, aquela fila, certo? E fazendo um balanço lá, boas obras, pecados, direita, esquerda. E essa é a visão que a gente tem, né, de filmes, do que é o julgamento. Mas não é isso que a palavra fala. Deixa eu te dizer, se existisse um livro com os seus e os meus pecados registrados, ele estaria em branco. Porque Jesus já carregou tudo na cruz. A palavra fala que o escrito de dívida que nos era contrário foi encravado naquele lugar. Amém? Então o nosso julgamento não é sobre isso. Amém? E quando a gente está falando de julgamento, a gente usa a expressão juízo eterno, que lá em Hebreus 6, irmãos, vai dizer que é doutrina básica, doutrina elementar, princípios elementares da doutrina de Cristo. E muitas vezes quando a gente olha para essa matéria, né, graças a Deus, nesses últimos dias isso tem sido quebrado, e Deus tem levantado diversos professores de escatologia, como eu me alegro com isso. Porque eu creio que o avivamento que nós estamos vivendo passa por esse assunto. Da gente se desgarrar dessa terra e olhar para aquilo que é eterno. Amém? Mas quando a gente fala de juízo eterno, a gente vê lá em Hebreus, é algo do princípio elementar da doutrina de Cristo. E durante muito tempo, a igreja foi roubada da revelação sobre esse assunto. Porque as pessoas diziam, não, isso é muito complicado. Isso é para os estudiosos. Isso é para quem é lá, vai fazer doutorado em teologia. Eu não preciso saber disso. Isso é mentira. Isso foi uma mentira que Satanás implementou na igreja. Porque a doutrina elementar, a gente não tem como passar para aquilo que é denso, para aquilo que é complexo, para aquilo que é profundo da palavra, sem ter os fundamentos muito bem estabelecidos. E quando a gente vai lá em Hebreus 6, depois você pode ler na sua casa, vai dizer que ressurreição dos mortos e juízo eterno são doutrinas básicas. Como que a gente vai caminhar para aquilo que é complexo, que é, né, o alimento espiritual denso da palavra, se aquilo que é simples não está bem estabelecido? E quando a gente fala juízo eterno, por que eterno, irmãos? Porque o que vai ser decidido nesse julgamento, nesse juízo, vai repercutir por toda a eternidade. Amém? Você está comigo?
Dito essa pequena introdução, vamos falar sobre o julgamento da igreja. Irmãos, eu vou citar os versículos para a gente ganhar tempo, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Vou repetir 2, 3 vezes para você anotar, se você quiser, e nós vamos embora. Se você não entendeu alguma coisa, depois você vem aqui, pode me procurar no final, não tem problema. Tá bom? Em Romanos 14:10, Romanos 14:10 diz: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E quando chega lá, no versículo 12, lá no finalzinho vai dizer: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo, e não do marido, não da esposa, não do outro. 2 Coríntios 5:10 diz: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a Bíblia vai falar desse julgamento como um tribunal. Na primeira passagem, tribunal de Deus, tribunal de Cristo. E talvez por essa tradução para o português como tribunal que a gente pensa nesse espaço, né, onde tem uma defesa, uma acusação, um juiz, e a gente se vê naquele lugar. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer nesse dia de julgamento da igreja? Só que quando a gente vai para o original, eu sei que também já foi comentado aqui, mas a gente vai conversar um pouco mais, talvez você não estava no dia que foi citado isso. Quando a gente vai para o original dessa palavra, tribunal, não é como é no português. A palavra original aqui é bema. E se você vai estudar o que ela significa, a gente tem que entender que o contexto da Bíblia foi escrito num contexto diferente do qual nós vivemos hoje. Amém? De cultura, de época, de tempo. Amém? E esse bema era uma plataforma elevada, onde os vencedores eram coroados. Concorda que muda a nossa perspectiva? Não é um lugar de acusação. É um lugar de premiação. É um lugar de coroação. É um lugar de receber recompensa. Então, o julgamento da igreja, irmãos, não é julgamento de pecado, julgamento para salvação, porque, irmãos, nós já fomos salvos. Alguém já pagou o preço por nós. Não é por boas obras que nós vamos estar para sempre com o Senhor, mas é por meio daquilo que Cristo fez por nós. E uma vez nascidos de novo, a palavra vai dizer que nós nascemos para as boas obras. Mas não são elas que nos levam ou que definem o nosso destino eterno. Você está comigo? Mas nesse dia que nós vamos estar diante do nosso Senhor, no tribunal de Cristo, nós vamos ser recompensados pelas nossas obras. E você concorda que ter uma visão sobre isso, sobre um dia eu e você vamos estar diante do Senhor para prestar contas de cada um de nós. Eu vou prestar conta da minha vida, você vai prestar conta da sua vida. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Que obras são essas, irmãos? Aquilo que nós fazemos, ou começamos a fazer, a partir do momento que nascemos de novo. A Bíblia está recheada de referências do que é digno de ser recompensado naquele dia. E a gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas e caminhar sobre isso, porque eu creio que o Espírito Santo quer tratar coisas no nosso coração nessa noite, a esse respeito. Eu creio, irmãos, que essa noite é uma noite onde dons vão ser reavivados. Sabe, Deus não chamou nenhum de nós para que a gente apenas entre e saia da igreja, apenas se alimente da palavra que, sabe, traz bênção para a nossa vida, nos coloca em movimento, mas nós somos alcançados com um propósito. Tudo que tem chegado para a sua vida e para a minha vida tem chegado como restauração para a gente, mas para que a gente possa servir e alcançar outros. Amém? Por isso eu creio que, de fato, dons serão reavivados e pessoas vão sair daqui nessa noite completamente diferente de como entraram. A palavra é viva, ela é eficaz e ela é ungida, irmãos. E ela alcança quando o nosso coração está disponível. Por isso que é tão importante a disponibilidade do nosso coração em receber. Porque quando essa palavra alcança o nosso coração disponível, a gente está dando espaço para que Deus trate onde Ele precisa tratar. Para que Deus vá em lugares que talvez a gente olhe e fale: ah, não, tá tudo bem, isso aqui está resolvido. Mas essa é uma noite onde nós vamos ser esticados. Estamos vivendo os últimos dias, irmão. Jesus está às portas. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas não é só para quem é chamado nos 5 dons. Não é só para um ou outro abraçar toda a obra de Deus. Não, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Fica ligado. Amém?
Quando que o tribunal de Cristo vai acontecer, irmãos? Ele acontece após o arrebatamento. Você já viu aqui, eu ouvi na quinta-feira o Bruno dizendo, nós vamos ser arrebatados. Vamos ser tirados daqui. Esse dia está chegando. Jesus está às portas. Ele virá nos buscar, irmãos. Nós cantamos aqui e nos alegramos com isso. Amém? Depois desse dia, vai acontecer o tribunal de Cristo. Por isso mesmo que não pode ter, você já vê a incoerência. Não pode ter uma porta de céu e inferno, porque a gente já vai estar no céu. A gente já vai ter sido tirado daqui. Amém? Jesus Cristo. A salvação em Cristo Jesus definiu o nosso destino eterno. Não vou falar aqui, não vou dizer que isso... salvação não é para sempre, mas é que a gente ministraria mais 1 hora a respeito disso. A questão não é essa, salvação se perde, mas você está aqui porque você não quer perder, porque você quer continuar crescendo e avançando no Senhor. Amém? Mas só para trazer um equilíbrio, para a gente não achar, definir o destino, pronto, está feito. Não, a gente mantém a nossa salvação, congregando, se enchendo da palavra, se enchendo do Senhor, vivendo uma vida em piedade. Amém? E sobre as obras, eu quero conversar com você sobre 3 coisas. Sobre quantidade, qualidade e motivação. Quantidade, qualidade e motivação. E eu vou começar falando, na verdade, sobre qualidade. 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, 10. O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre obras aqui, uma passagem bem importante quando a gente vai falar de recompensa, de galardão. A partir do verso 10 ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Irmãos, ele dá algo importante pra gente no início do verso 10, porque ele diz: segundo a graça de Deus eu lancei o fundamento. Deixa eu te dizer, a obra de Deus, ela não é feita na nossa inteligência, ela não é feita na nossa eloquência, ela não é feita na nossa força, ela não é feita na força do nosso braço. Se está sendo assim, tem alguma coisa errada. Porque a obra de Deus, ela é feita segundo a graça. Deus chama pessoas, coloca dons em pessoas, para que a gente desenvolva, sirva no corpo de Cristo. E isso é mediante a graça dele. Deixa eu te dizer, não existia possibilidade humana nenhuma de eu estar aqui nessa noite. Como eu disse brincando no início, eu era uma pessoa extremamente tímida. Quando eu comecei a fazer o rema, eu pensava, muitos alunos se identificam comigo quando eu falo isso, mas eu pensava assim, tá muito bom, essa palavra tá maravilhosa. Tem um negócio lá no final que eu tenho que ministrar, mas eu vou fazer tudo. Quando chegar lá eu penso. Não adianta eu pensar agora porque não chegou ainda. Quando chegar lá eu vejo o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu vou recebendo, vou me enchendo. Irmão, chegou lá, tremendo. Fui, ministrei a palavra. E sabe quem era uma das minhas avaliadoras? Marcela Chianca. Me abraçou, irmãos, e ali o chamado já era nítido. Eu podia não me ver, podia achar, meu Deus, pegar no microfone, estar ministrando para pessoas, dando aula. E Deus comunicava isso ao meu coração, mas não combinava com a imagem que eu via de mim. Mas conforme a gente vai crescendo, Deus vai enxertando no nosso coração, a gente vai vendo, não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Deixa eu te dizer algo, não deixa limitações, dificuldades, às vezes coisas da sua própria vida, serem maiores do que aquilo que Deus diz para você. Se Deus disse, você pode não entender como. Irmãos, tem muitas coisas que eu vivo hoje, que lá atrás quando Deus me disse, eu pensava, como? Como que vai ser isso? Como que vai ser? Porque a gente quer com a nossa mente humana traçar o caminho que às vezes... Irmãos, Deus é muito mais sábio que a gente. A gente só precisa descansar nessa graça. A gente só precisa saber, pronto, é Deus, eu tenho convicção. Senhor, eu estou aqui. Eis aqui a minha vida. Faz em mim o seu querer. Eu não sei como vai ser. Eu só sei de uma coisa. Você diz, então eu boto meu pé nisso. E eu vou. Amém? Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fena, palho, manifesta ou aparente ou evidente, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, ou aprovará, ou verá se a obra é genuína ou não. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia,
como que através do fogo. Nessa passagem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está comparando, fazendo uma analogia da obra de Deus com uma construção. Ele fala que o fundamento é Cristo, não dá para botar outro fundamento. O fundamento sempre precisa ser Jesus Cristo, de qualquer obra, senão não é obra de Deus. Amém? E ele fala, eu edifico, segundo a graça de Deus, como nós vimos, cada um veja como está fazendo isso, como está edificando sobre esse fundamento, e ele vai trazer materiais que a gente poderia utilizar numa construção natural, comparando com a obra, você está entendendo? E ele fala de materiais que são perecíveis porque ele vai falar de uma provação por fogo. Você concorda comigo que madeira, feno e palha, se eu coloco o fogo, vira cinza. Acabou. E as pedras preciosas ali, os materiais preciosos que ele fala, se a gente for ver, o ouro purifica. Aprova, como ele mesmo vai falar depois, o ouro aprova. Amém? Então ele está comparando a obra de Deus com uma construção. E aí, por isso que eu falei que vai falar de qualidade, porque a gente vê ali de materiais que quando provados pelo fogo vão permanecer. E aí a gente entende de qualidade, como assim em relação à obra de Deus? Aquilo que a gente faz, que tem um sentido ou um peso eterno. Amém? Você consegue entender dessa comparação desses materiais? Um se queima e o outro permanece. Então, irmãos, tudo aquilo que a gente faz no corpo de Cristo, que tem como motivação um sentido eterno, um peso eterno, vai ser digno de receber recompensa naquele dia. E é importante a gente pensar isso, irmãos, porque o sistema desse mundo faz tanta pressão para que a gente viva hoje, para que a gente vive correndo de um lado para o outro, para que a gente, eu tenho, mas eu tenho que ter mais, eu tenho que fazer mais, tá pouco, e comparações. Irmãos, enquanto Deus quer que a gente compreenda que a nossa vida precisa ter um sentido eterno. Porque, irmãos, tudo que a gente vê hoje, cadeira, isso aqui vai passar. Já Jesus veio e arrebata a gente vai estar nesse grande dia de prestação de contas e outras coisas que vão vir depois, a gente vai estar com o Senhor, depois a gente vai voltar para a terra, a gente vai governar com Ele. Mas esse mundo, da forma como ele é, irmãos, está com os dias contados. E por isso que eu digo, estudar esse assunto vai fazer com que a gente tire as nossas raízes daqui, irmãos. A Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Num dicionário de português comum da internet, diz que forasteiro é alguém que não é daqui, nem veio para ficar. Amém? Nós não somos daqui, não viemos para ficar. Agora, nós, enquanto estamos aqui, temos uma missão. Enquanto estamos aqui, temos um propósito. E eu olho muitas vezes, irmãos, para esse mundo, tantas pessoas correndo de um lado para o outro sem saber para onde estão indo. E tantas vazias, tristes, sem sentido. Qual é o sentido da vida? Irmãos, o sentido da vida está em estar vivendo o propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente está correndo atrás de coisas. Muitas vezes a gente está tentando tapar buracos da nossa vida e resolver coisas que o Senhor quer que a gente coloque na mão dEle. E descanse no propósito, porque deixa eu te falar, no propósito dele está a provisão, no propósito dele está tudo aquilo que você precisa, e eu vou te dizer mais, além do que você precisa, no propósito dele está os nossos desejos realizados. Irmãos, eu posso dizer para você, eu tenho um tempo considerável de evangelho, não é muita coisa, irmãos, mas quando eu olho para a minha vida, eu penso, meu Deus, nem nos meus maiores sonhos eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Em relação à minha família, à minha casa, meus irmãos foram alcançados pelo Senhor. Tanta coisa que o Senhor está fazendo, irmãos. E eu olho e falo, meu Deus, o que é isso? Nem nas minhas orações lá atrás, que às vezes as coisas estavam meio bagunçadas e a gente orava, Senhor, chegando para o Evangelho. Eu olho hoje e falo, meu Pai, o que é isso? No propósito está tudo aquilo que eu e você precisamos. É nesse lugar de obediência, irmãos, onde a gente não olha só pra gente, mas a gente sabe, Deus me chamou para algo. E ainda que eu não compreenda de forma completa, eu vou viver tudo aquilo que Ele me chamou para viver. Porque um dia eu e você, nós vamos estar diante dEle para prestar conta por aquilo que fizemos. E deixa eu te dizer, não é mais tempo da gente como igreja gastar tempo com aquilo que não é eterno. É tempo de cada vez mais a gente ser intencional e seletivo. Intencional e seletivo. O Espírito Santo tem dito isso para mim. Intenção em tudo aquilo que eu vou fazer.
coisas que são lícitas, mas que não dá mais pra gente gastar tempo com elas. Porque no tempo que a gente está gastando com elas, a gente não está investindo naquilo que tem um sentido eterno. É tempo de orar mais em outras línguas. É tempo de estar com o coração disponível para ser canal para pessoas. Irmãos, pessoas passam pela gente todo o tempo na rua, na farmácia, no mercado, e muitas vezes elas estão precisando de um sorriso. E Deus quer se mover com os seus dons através da minha e da sua vida, onde nós estamos. As ondas do avivamento já começaram, mas esse avivamento, irmãos, ele não vai estar só dentro da igreja. Pessoas vão ser alcançadas no nosso ambiente de trabalho. Pessoas vão ser curadas onde você está, por onde você passa, mas através desse despertar em que, irmãos, a nossa vida não é acordar e ir trabalhar, irmãos. O nosso trabalho é uma ferramenta que Deus nos deu para o nosso propósito. Nem todo mundo foi chamado nos 5 dons, mas todos foram chamados para servir. Todos foram chamados para servir. E não negligencie o seu propósito, não negligencie o seu dom. Não deixa Satanás dizer para você: ah, eu não, ela está falando com todo mundo, mas ela nem me conhece, entrei aqui, não sou nem daqui, estou visitando. Eu estou falando com você mesmo. Deus colocou algo no seu coração para você fazer no corpo de Cristo. E deixa eu te dizer, ninguém vai fazer como você. Ninguém vai fazer como você. Você é único. E naquele dia você vai estar lá para prestar contas e receber a sua recompensa. Aleluia. Oh, Deus é fiel. Sobre quantidade, irmãos. Quantidade. Quando isso veio ao meu coração, eu falei: quantidade da obra, do serviço, como assim? Irmãos, fidelidade e constância. 1 Timóteo 4:7. Paulo vai falar para Timóteo: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, ou seja, pratique pessoalmente. Exercita-te pessoalmente na piedade. E quando você vai olhar essa palavra piedade, é uma vida consagrada a Deus. Mas se você for ver, um dos significados também é fidelidade a Deus. Uma vida de fidelidade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e da que é de ser. Então, quando a gente fala de quantidade, a gente está falando de fidelidade, de constância, de servir a Deus independente de como eu me sinto. De fazer o que tem que ser feito, independente se eu estou num dia bom ou se coisas aconteceram que a minha alma ficou entristecida, meu corpo está cansado, não importa. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque isso faz parte da minha vida e do meu propósito. E quando a gente persevera, irmãos, a gente está amadurecendo. A gente está dando alimento para maturidade, para a gente crescer. Porque deixa eu te dizer, quando a gente serve a um Senhor, a gente não está aqui mais para fazer a nossa vontade. Ah, hoje está chovendo, eu nem vou para a igreja. E deixa eu te falar algo, servir a Deus não é só quando a gente está na escala. Amém? E mais, irmãos, vir para o culto, estar no culto, cheio, presente, sabendo que você faz parte do que está acontecendo. Não é só o ministério de música, ou o pastor, o ministro que está ministrando, o professor. Não, você faz parte. Nós estamos cultuando ao Senhor juntos, quando estamos congregando. Amém? Entender que tudo isso faz parte dessa fidelidade, dessa constância. Não é, ai, hoje foi um dia muito bom, muitas coisas aconteceram, eu vou pular e correr. Ai, mas hoje aconteceu. Pronto, você vai chegar lá, vai pular e correr. Porque Deus não mudou, porque a palavra não mudou. Porque Deus quer que a gente seja experimentado nessa constância. Independente de como eu me sinto, irmãos. Porque Jesus disse que no mundo coisas aconteceriam, mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu já venci. Seja constante no serviço. Seja alguém que o seu líder pode contar com você. E faltou alguém, tive um problema, vou ligar para ele porque ele está disponível. Porque eu sei que o coração dele é um coração de servo. E deixa eu falar, quem é chamado nos 5 dons, a gente não está num lugar que, pronto, só me chama para ministrar. Não. Amém? Nós podemos sim servir nos 5 dons, por que não? Dos 5 dons não, desculpa. No Ministério de Socorros, por que não? Coração de servo. Onde a gente serve, irmãos? Onde tem necessidade.
Onde a gente serve, onde tem necessidade. E deixa eu te falar, Deus pode ter comunicado ao seu coração, através de palavras proféticas, ou o Espírito Santo ter trago uma informação ao seu coração, daquilo que Ele tem para a sua vida. No sentido até mesmo de um chamado nos 5 dons ministeriais, isso faz parte do seu propósito, glória a Deus. Mas a palavra profética, ela não vem para deixar a gente ansioso, ou achar que a gente só vai ser completo quando aquele dia chegar. Não, a gente vai ser fiel e andar em constância em cada degrau. Não estou dizendo degrau no sentido que é uma ascensão, mas eu estou dizendo na caminhada. Em cada passo, constância e fidelidade. Onde é a necessidade? Cheguei agora, Deus comunicou que eu tenho um chamado. Mas o que eu vou fazer? Vou ficar só em casa estudando, esperando alguém me ligar para me pôr na escala? Não, eu vou servir onde tem necessidade. Onde é? No estacionamento? Com as crianças? Com a limpeza? Qual é a necessidade? Irmãos, Deus não está procurando eloquência. Deus não está procurando performance. Deus não está procurando nada disso. Ele está procurando um coração. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando um coração que seja totalmente dele. E ter um coração totalmente dele é compreender: eu estou vivendo os últimos dias da igreja. Deus tem um propósito da minha vida, para a minha vida. Eu estou desenvolvendo esse propósito, mas eu vou servir onde tiver que servir. Eu vou compreender a estação que eu estou vivendo. Eu tenho uma palavra que eu estou com os olhos nela, focado, correndo a carreira, olhando para ela, como a palavra fala, como Paulo fala para Timóteo. Amém? Olhando. Mas eu não vou deixar as oportunidades de crescer, de avançar, de servir que se apresentam hoje. Eu vou abraçar, eu vou servir com fidelidade, com constância. Eu vou ser alguém com quem as pessoas vão poder contar. Irmãos, enquanto isso está acontecendo, você está se desenvolvendo espiritualmente. Você está se colocando num lugar disponível para o Senhor. Porque, irmãos, nessa terra Deus usa homens. Deus nos treina através de pessoas, de líderes, através de submissão, de autoridade. É um tempo de treinamento para a sua vida. É um tempo de amadurecimento para aquilo que o Senhor tem. Não se desanime se você acha que o tempo já passou. Não se desanime se você olha e fala: mas você não sabe da minha história, você não sabe por que caminhos eu andei. Deus sabe, fica tranquilo. Mas Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele não está olhando para os erros, Ele não está olhando para os tropeços, Ele não está olhando para o que aconteceu no meio do caminho. Ele está olhando para o seu coração hoje e dizendo: vamos, eu não desisti. Eu estou com você. E tudo aquilo que eu disse, eu não mudei de ideia. Deus não mudou de ideia a seu respeito. O Senhor não mudou de ideia em relação a todos os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Apenas um passo de disponibilidade. Você pode nem saber por onde começar, irmãos, como em situações que Deus compartilhava coisas e eu não sabia. Tenho muitas hoje também, que eu falo: Senhor, por onde? Não, eu só descanso e falo: Senhor, você disse, vai acontecer. Eu apenas me coloco disponível para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Existem vidas que estão aguardando pela gente. A gente tem se enchido de uma palavra poderosa. Existe tanta unção nesse lugar, existe tanta unção nessa palavra que a gente tem ouvido. Você não tem ideia, irmãos, e é tempo de se despertar para o chamado do Senhor. Aleluia! Glória! Oh, aleluia! 1 Coríntios 9:25 diz que todo atleta em tudo se domina. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós fazemos para alcançar uma coroa incorruptível. E Paulo fala: assim corro também eu, não sem meta. Nós também não, nós temos um propósito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, eu e você, nós temos uma meta, nós temos um propósito, e vão ter situações que vão exigir de nós domínio, de compreender: isso não cabe na estação que eu estou vivendo. Eu vou estar diante do meu Senhor um dia para prestar contas. E isso aqui está roubando meu foco. Isso aqui está roubando meu tempo. Isso aqui está roubando uma energia que não deveria. Porque a nossa energia, irmãos, nesse tempo é para servir ao Senhor. Como nunca. Jesus está às portas.
Vou dizer para você algo pelo Espírito que o Senhor tem dito para mim. Deus está se antecipando a necessidades nossas, para que a gente não gaste nem energia com isso. Porque Ele quer que a gente coloque a mão no arado e não perca tempo. Deus está se antecipando a necessidades. Quando elas chegarem, a resposta já vai estar lá. Porque Ele não quer que a gente perca tempo pensando em como vai ser. Quando a necessidade chegar, Ele vem com o suprimento. Ele vem com a resposta. Ele vem com aquilo que a gente precisa. E tem coisas que a gente nem sabe que a gente precisa. E Ele está chegando com provisão. Ele está chegando com resposta. Porque é tempo de correr velozmente. É tempo de correr velozmente. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom. E o terceiro ponto que eu falei sobre motivação. Falamos sobre qualidade, obras com peso, com sentido para a eternidade. Quantidade, a nossa perseverança, a nossa constância em servir, em fazer aquilo que o Senhor nos confiou. E motivação, irmãos, Deus não leva em conta só o que está do lado de fora. Porque Ele conhece o coração. Amém? Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, ele olhou para Eliabe e falou: ai, que lindo. É ele, com certeza, o escolhido do Senhor. E Deus o repreendeu e disse: eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E a grande pergunta é: o que nos leva a fazer o que nós estamos fazendo? O que nos motiva a servir? O que nos motiva a estar aqui? O que nos motiva a vir para uma escala na igreja? Ou estar na rua mesmo, manifestando a Deus para as pessoas? Precisa ser o coração de Deus. Irmãos, é tempo de a gente como igreja não apenas viver uma vida onde nós estamos seguindo regras ou instruções. É tempo da gente capturar o coração de Deus. Isso é muito mais do que uma vida de pode, não pode. É compreender o que o coração de Deus está dizendo. O que está pulsando no coração de Deus. Irmãos, eu quero fazer parte disso. Eu quero abrir mão de mim, das minhas vontades, e colocar a minha vida alinhada com aquilo que pulsa no coração dele, irmãos, porque é nesse lugar que a gente vai viver o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É nesse lugar, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele estava para ir como prisioneiro para Jerusalém. Ele estava para ir para Jerusalém, e o profeta Ágapo disse para ele: olha, lá te esperam cadeias. Pegou o cinto lá, amarrou: vamos fazer isso com o dono desse cinto. E os amigos dele começaram: não, pelo amor de Deus, não vai para lá não. Olha, vão te matar. Ele olhou para aquilo: o que é isso que vocês estão fazendo? Eu estou disposto a não só a ir, mas também a morrer. Porque ele sabia que ele tinha um chamado que era pregar para gentios, para judeus, para reis, e que fazia parte do propósito da vida dele ir para Jerusalém naquele momento. E ele fala: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é preciosa para mim, conquanto que eu cumpra a carreira que me está proposta, que é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A importância da minha vida não está em acordar, trabalhar, ter algum conforto, poder sair com a minha família. Irmãos, coisas lícitas e maravilhosas, todo mundo gosta e eu também. Mas o valor da minha vida não está nisso. Isso são coisas acessórias que o Senhor promove. E muito mais do que a gente poderia fazer na nossa própria força. Amém? Quando a gente compreende que o valor da nossa vida está em servir a Ele, está em viver o propósito dEle, está completamente disponível para obedecê-lo nessa fase, nessa estação que nós estamos vivendo. Porque um dia eu e você vamos estar diante dEle. Um dia eu e você vamos prestar contas por aquilo que nós temos edificado sobre o fundamento. Que materiais temos usado? Qual tem sido a constância? Qual tem sido a perseverança em continuar naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos? E o que tem nos levado a fazer o que nós estamos fazendo? Motivação. Aquele que sonda mentes e coração. Às vezes a gente olha e fala: aquele pregador que aparece na televisão, né? Que está lá, aquele ali vai receber galardão. Foi isso que o Senhor chamou para fazer? A motivação está correta? Então vai.
Porque às vezes a gente mesmo olha para a aparência, né? O pastor vai receber galardão, fulano. Não, irmãos, Deus está vendo o coração. Deus pegou Davi lá de trás das malhadas. Você está comigo? Ele não foi chamado nem para a mesa do pai. Olha a consideração que a família tinha por ele. Mas Deus não está se importando com isso, não. Quando ele acha um coração que é totalmente dele, fique tranquilo. Ele vai lá e busca. Às vezes as pessoas ficam, mas ninguém me vê. Ninguém está me vendo aqui, ó. Deus falou que eu fui chamado. Fique tranquilo, sirva, dê o seu melhor, você está fazendo para o Senhor. Foi Ele que te chamou. Não foram homens. Deus usa homens, irmãos. No tempo certo, as coisas vão fluir, mas a gente precisa servir olhando para Ele. Fazer o que estamos fazendo por Ele, compreendendo o que está no coração dEle. Irmãos, e quando a gente fala de eternidade, às vezes as pessoas falam, mas o que vai ser digno de receber um galardão, uma recompensa naquele dia do tribunal? O que vai ser? O que é que tem sentido eterno? O que? Irmãos, o que é eterno? A parede é eterna? Os prédios? Não, irmãos, as pessoas são eternas. As vidas são eternas. Deus fez o homem eterno. E seja o homem afastado de Deus ou nascido de novo, vai viver por toda a eternidade, porque tem um dia de ressurreição para justos e para injustos. Então, o que tem peso para a eternidade, sentido para a eternidade? Eu e você, as pessoas que estão lá fora. O homem. Tudo aquilo que envolve, aquilo que a gente semeia para o outro, vai ser digno de naquele dia a gente receber recompensa e galardão. E as pessoas perguntam, o que vai ser esse galardão? Meu Deus. A Bíblia vai falar de algumas coroas. Se você não fez o rema ainda, faça. Aleluia. Amém. A gente vê, inclusive, que o que a gente vai receber nesse dia está relacionado com posições que vamos ocupar no reino milenar. Por isso, juízo eterno. O que eu recebo nesse dia tem um peso para a eternidade. Se reflete por toda a eternidade. Não é apenas uma caixinha de presente que eu vou botar debaixo do braço e, que legal, recebi um presente do Senhor. Não. É algo que vai ter um peso para a eternidade. Porque tem a ver com posições que vamos ocupar. Então, a nossa fidelidade hoje, em obedecer o propósito de Deus, determina coisas lá na frente. Não estou dizendo que ninguém vai para o inferno. A gente já viu que não é um julgamento para salvação. Amém? Você está comigo? Vamos estar diante do nosso Senhor para receber essas recompensas. Mas eu gosto de dizer para as pessoas, quando eu mesmo meditando sobre isso, mas o que será que é, né? Fala de coroas. Aí eu fico pensando, irmãos, você já foi surpreendido pela fidelidade do Senhor e te recompensar nessa terra? Porque a Bíblia fala que a vida piedosa tem uma promessa de recompensa para essa vida e para a vida que há de vir. Então nós recebemos sim recompensas do Senhor aqui, por uma vida de fidelidade, de serviço ao Senhor. Amém? Irmãos, eu digo para você, eu já fui surpreendida várias vezes pelo Senhor, dele sempre fazendo muito mais do que a gente pede ou pensa. Pensa o que é esse Senhor maravilhoso, abundante, que sempre está pronto a nos surpreender, nos recompensando por uma vida de fidelidade ao propósito. Eu estou pronta para ser surpreendida. E eu quero estar, e eu sei que você também, nesse dia, diante do Senhor, para receber a minha parte. Amém? Antes da gente finalizar, eu queria só falar sobre o tribunal do trono branco, porque tribunal de Cristo é o juízo da igreja. Nós já vimos, um lugar de recompensa. Por uma vida de fidelidade e obediência, as obras vão ser julgadas, aquilo que a gente fez depois que nascemos de novo. Mas a palavra também vai falar do julgamento dos ímpios, que é chamado de trono branco, que vai acontecer lá no final do milênio. E aí a gente pensa assim, né? Pelo menos às vezes eu ouvia sobre isso. Morreu, foi para o inferno, tá todo mundo lá no mesmo barco. Mas a Bíblia vai falar, irmãos, que... Primeiro ponto que é importante, que foi tocado aqui também nesses dias, mas pode ser que alguém não veio e é importante a gente entender isso. O homem, ele foi feito por Deus em espírito, alma e corpo, e vai passar toda a eternidade em espírito, alma e corpo. A igreja, mas os ímpios também. Quem está hoje na região dos mortos, que a gente vai chamar de inferno, porque a Bíblia traduz como inferno, nessa área de tormento, nessa região de tormento, um dia eles vão ressuscitar. Eles estão lá, espírito e alma. Eles vão ressuscitar, ter um corpo de novo, um corpo agora que não morre mais, certo? Vão ser julgados segundo as suas obras. Então, quando a gente fala de tribunal do trono branco, eu não vou ler.
É pra gente ganhar tempo, mas eu vou deixar a referência, que é Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Fala sobre esse dia de julgamento, onde essas pessoas ressuscitam, vão estar diante de um tribunal. E ali sim, vai ter o livro da vida e o livro das obras. Livro da vida no sentido assim, quando eu e você nascemos de novo, o nosso nome foi escrito no livro da vida, certo? Nesse dia, não tá. E não tá mesmo, né? Porque não foram salvos. E aí vão ser julgados segundo as suas obras. E a Bíblia nos dá indicativos de diferentes níveis de rigores. Porque que eu comecei falando que antigamente eu tinha essa visão, tá todo mundo no inferno, vai sofrer todo mundo igual. Só que a gente vê que esse julgamento de obras nem teria sentido a gente pensar isso, né? Porque se vão ser julgados segundo as suas obras, então tem diferença de uma coisa para outra. Você tá comigo? Todos depois vão ser lançados no Geena, que é a segunda morte, morte eterna. Não tem mais chance. Não existe, vai estar lá diante daquele tribunal e não. Vão ressuscitar, vão ser julgados e vão ser todos lançados lá, certo? Mas vão ser julgados segundo as suas obras, com diferença de rigores. Práticas de pecado, de más obras maiores ou menores, vão ter rigores diferentes nesse dia. Irmãos, e quando eu, enquanto igreja, olho para isso, irmãos, o inferno é real. Ele existe. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente lá fora que fala, que o inferno não existe. Não, irmãos, o inferno existe. Tem pessoas lá na região dos mortos, já numa região de tormento, vão ressuscitar, vão ter um corpo e vão sofrer, espírito, alma e corpo, por toda a eternidade. A nossa mente humana tem dificuldade de compreender o que é um sofrimento por toda a eternidade. E a gente olha para isso, para mim, surgem dois sentimentos. Glória a Deus, Jesus Cristo pagou o preço e me resgatou desse lugar, porque esse era o meu e o seu destino. E nós não vamos mais para lá. Você se alegra com isso? Mas ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de responsabilidade, irmãos. Porque depois que as pessoas morrem e vão para esse lugar, não tem mais chance. Mas enquanto elas estão aí fora, passando pela gente na rua, no ônibus, na faculdade, no nosso trabalho, irmãos, Deus está contando comigo e com você. Deus está contando comigo e com você. Ele tem nos alimentado com uma palavra que tem nos salvado, irmãos. Que tem nos levado a crescer, a amadurecer espiritualmente. E tudo isso nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos alcançados para alcançar. E quando eu digo isso, seja a salvação que você vai levar para pessoas. Irmãos, e tem pessoas nascidas de novo que estão precisando ser salvas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Salvação na alma. Tem pessoas que conheceram o Senhor Jesus, mas não conhecem a palavra que eu e você temos conhecido. E elas estão precisando que a gente se atente. Que muitas vezes, eu vou dizer algo com muito amor, que muitas vezes a gente pare de olhar para a gente, para as nossas necessidades, para aquilo que... Deixa eu te dizer, Deus está cuidando da sua vida. Fique tranquilo. Por isso que eu disse que dons seriam reavivados, irmãos, porque Deus está mexendo com o nosso coração. Está mexendo com o seu e está mexendo com o meu. Amém? Avivados. Dons avivados. E a palavra fala, é você quem faz, sou eu quem faço. Nós avivamos, nós reavivamos, nós acendemos, ouvindo coisas como você está ouvindo nessa noite e entendendo. Não dá mais para continuar da mesma forma. Eu não estou dizendo que você estava vivendo em pecado ou que você estava fazendo algo errado, mas existe uma urgência, porque existe uma iminência da volta de Jesus, irmãos. Mas tem trabalho para ser feito. Existe trabalho para ser feito, por isso eu e você estamos aqui. Nós vamos estar diante do nosso Senhor para prestar conta, mas deixa eu te dizer, o dia ainda não chegou. O dia ainda não chegou, irmãos. E Deus está olhando com expectativa para mim e para você. Ele compartilhou dons, Ele colocou coisas dentro do seu coração. Não engavete os sonhos de Deus. Não engavete o propósito de Deus. E eu quero terminar lendo um texto. Aleluia. Que está lá em 1 Coríntios 15, 58, que até foi lido aqui em um outro culto do seminário de inverno. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes, imóvel, constante, inabalável, firmemente persistente.
abundante, exceder um número fixo previsto. Eu gostei disso. Abundante, aquele que excede um número fixo previsto. Ser abundante na obra do Senhor. Deixa eu te falar, você pode mais. Você pode mais. Existem dons e talentos que Deus plantou no seu coração. E lembra disso, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Existe uma recompensa para essa vida, irmãos, porque Deus prometeu que teria. Mas tem uma recompensa nos aguardando para o tempo que está por vir. Esse é o meu e o seu futuro. E não tem como a gente olhar para essas coisas. Irmãos, tudo que nós lemos aqui foram muitas delas profecias preditivas, falando sobre o futuro. O tribunal de Cristo que ainda vai acontecer. Futuro. A gente pega isso e fala, eu não tenho mais como viver da mesma forma. Eu preciso me mover. Eu preciso entrar, se você ainda não estava, entrar nesse lugar de correr a carreira que Deus tem para a sua vida. Se você já estava, é tempo de velocidade. É tempo de intensidade. É tempo de intencionalidade. Aleluia! Você pode ficar de pé. Eu queria pedir ao Ministério de Música que me auxiliasse, por gentileza. Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom e fiel. Ele sabia que você estava aqui nessa noite. Ele sabe do que a gente precisa. E essa noite é uma noite onde dons estão sendo avivados. Deixa eu te falar, eu vou encontrar com você correndo a sua carreira com velocidade. Eu vou encontrar com você correndo a sua carreira com velocidade. E naquele dia você vai estar diante do Senhor para ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, toma aqui a sua parte. Eu vou repetir algo que eu disse ao longo da ministração, porque eu sei que isso é específico para algumas pessoas. Não importa o que aconteceu. Não importa situações que fugiram do seu controle no meio do caminho. Deus não está olhando para isso. Porque eu sabia pelo Espírito, mesmo antes de estar aqui, que ao longo dessa ministração, ouvindo essas coisas, pessoas pensariam: ah, mas ela não sabe o que aconteceu. Talvez você vinha numa caminhada e algumas coisas aconteceram, e você voltou, e você está firme, mas você olha para aquilo que aconteceu, que fugiu do seu controle, que não era o que você queria ter vivido, talvez até por escolhas suas. Amém? Deus não olha para isso, irmãos. Se você se arrependeu, voltou para a posição, o passado ficou para trás. Ele não está olhando para isso. Ele está olhando para o seu coração hoje. Ele está olhando para o seu coração e para a sua disponibilidade hoje. Isso não vai mais te parar a partir de hoje. Existe uma unção do Senhor disponível nesse lugar, despedaçando julgos, quebrando fortalezas e mentiras que estavam fazendo, pressão na mente para você não acreditar nos planos que o Senhor tinha para a sua vida. Ele não desistiu. Você vai onde Ele disse que você iria. Você vai viver tudo aquilo que Ele disse que você viveria. Deus não mudou de ideia. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Tudo que Ele precisa é de um coração que seja totalmente dele. Um coração totalmente dele, disponível para servi-lo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor, nós te amamos, Pai. Senhor, nós te amamos e a nossa vida está aqui nessa noite consagrada ao Senhor. Aleluia. Como nós cantamos, nos envolva na sua história, Pai. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesses últimos dias. Muito obrigada, Pai, pela sua palavra. Nós amamos a sua palavra, Pai. Ela corre velozmente, Senhor. Obrigada porque ela tem trazido crescimento e maturidade para que a gente compreenda a sua vontade, Pai. Muito obrigada pela unção do teu Espírito nessa noite, selando coisas no nosso coração. Não são palavras de sabedoria humana, mas é o seu poder, Pai, em nós, nos colocando em movimento, nos colocando no lugar de corrermos a nossa carreira e vivermos o nosso destino, Pai. O destino que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Obrigada por aquilo que o Senhor fez nessa noite, na nossa vida, no nosso coração. Obrigada, Pai, por dons reavivados nesse lugar.
nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nós te amamos. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.